Olá, aqui é Mira Kutoshi e a videoaula de hoje vai ser da capa para a almofada que eu fiz. Até eu postei um vlog aqui no canal sobre essa capa e hoje eu vou estar trazendo a primeira parte nessa videoaula da capa. Então, eu espero muito que vocês gostem. Essas flores eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a videoaula dela, que eu fiz com a flor viciadas em crochê, as folhinhas, os botões, então eu fiz dessa forma. Ela ficou medindo 40 centímetros, então como ela é quadrada, é 40 centímetros assim e assim. Aqui na parte de baixo eu fiz ela com esse cordãozinho, conforme eu explico na videoaula. Se você quiser colocar botão, se você quiser colocar um zíper, você pode estar colocando. Eu fiz aqui na parte de baixo por conta que aqui a minha cliente pediu para fazer dos dois lados com o mesmo desenho. Então, fica esse desenho na parte de trás e aqui na parte da frente fica esse desenho com as flores. Aí, para fazer, geralmente na parte da almofada, eu faço uma abertura aqui na parte de trás e coloco um zíper ou faço transpassado, mas como ele tem esse desenho, eu achei mais complicado e acabei combinando com ela para fazer aqui na parte de baixo e ela pediu para fazer esses cordãozinho aqui. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Eu vou deixar também o link do Instagram e do Facebook aqui na descrição desse vídeo, a quantidade de material que eu utilizei para fazer essa peça, tá bom? Então vamos lá para a aula. Olá, então a nossa videoaula vai ser como eu já deixei aqui uma foto mostrando a nossa capa de almofada, que ficou muito linda. Eu vou deixar também a lista de materiais, a quantidade que eu gastei, tá bom? Tô usando numa agulha número 13,5 e vou usar também o barbante na numeração 6. No meu caso, tô usando o cru. Então, aqui para dar início, eu vou fazer o anel mágico, normalmente. Faço um ponto baixo e subo mais duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, e aqui dentro desse anel eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, com as correntinhas que eu subi, eu fiquei um total de 3 pontos altos. Uma, duas correntes, laço e volto aqui nesse espaço fazendo 3 pontos altos. Então, aqui eu vou formando esses grupinhos de pontos altos. 3, aqui eu já posso ir puxando para ir fechando esse anel. Caso você não saiba fazer ou você não gosta de fazer esse anel mágico, você pode fazer 6 correntinhas, vai fazendo esses grupinhos dentro do círculo que formou com as correntinhas. 3 pontos altos, 2 correntes, laço e vem aqui dentro do círculo novamente, 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas, laço, vem aqui dentro desse espaço e vou repetir mais uma vez os 3 pontos altos. Então, vou ficar um grupinho com 4 grupinhos de 3 pontos altos, dessa forma. 1, 2, 3, 4. 2 correntes, agora eu puxo essa ponta do barbante que ficou quando eu iniciei com o anel mágico, puxo até fechar bem fechadinho. Então, no caso, com o anel mágico eu prefiro, por conta de ficar esse detalhe aqui bem fechadinho, não fica aquela abertura no meio. Agora, eu finalizo aqui, eu tenho esse ponto baixo que eu fiz mais 2 correntinhas. Nessa segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Venho sobre o segundo ponto alto, ponto baixíssimo, no terceiro, um ponto baixíssimo também. E aqui nesse espaço das 2 correntinhas, eu faço um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreira, nota que ele fica esses 4 grupinhos, ele já fica uma base quadrada. Então, aqui eu fiz o ponto baixíssimo, para dar início à próxima carreira, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, e dentro desse espaço eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Eu faço as correntinhas para dar a altura do primeiro. Faço, então, aqui com as correntinhas, fiquei um total de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, laço, venho nesse mesmo espaço, vou trabalhar 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas,
laço, venho aqui nesse espaço que eu tenho as duas correntinhas da carreira anterior, eu vou repetir o leque novamente. Então, eu laço e venho direto. Como é o segundo leque, eu já faço direto ponto alto. Nesse primeiro, eu preciso subir as correntinhas e a partir do segundo, eu faço direto. Então, fiz 1, 2, 3 pontos altos. Aqui no leque, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço e venho nesse mesmo espaço fazendo 3 pontos altos. Então, no meio do leque, eu faço 3 correntinhas. Entre um leque e outro, da mesma forma que eu fiz aqui no início, entre um leque e outro, eu vou fazer 2 correntinhas, tá bom? Então, o leque, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Antes de iniciar o próximo leque, eu fiz 2 correntinhas. Aqui nesse espaço onde eu tenho essas duas da carreira anterior, eu já entro direto fazendo os pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3. 3 correntes, laço e no mesmo espaço, se tiver apertado, você pode puxar esses 3 e volta aqui no mesmo espaço, fazendo mais 3 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição. Vou terminar aqui essa carreira. 2 correntes de espaço, depois que eu finalizo, laço e vou fazer um leque aqui novamente. Então, aqui, o leque sempre vai ser dessa forma. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, dessa mesma maneira. 3 pontos altos. Finalizei, então, meu quarto leque. Faço 2 correntinhas e aqui, nesse primeiro, iniciei com as 3 correntinhas, eu conto 1, 2. Nessa terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finalizou a nossa segunda carreira. Venho sobre o próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo também. E aqui eu tenho essas 3 correntes da carreira anterior. Coloco a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixíssimo e vou dar início à próxima carreira. 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Nessa parte que eu tô fazendo esses leques, eu faço 3 correntes. Tem trabalho que eu faço apenas 2. Geralmente, quando é um trabalho que tem que ficar as laterais retas, eu costumo fazer 2. Aqui eu tô fazendo 3. Laço e venho no mesmo espaço fazendo mais 2 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar, notem que esses eu tenho 4 cantos, então, para formar o quadrado, eu preciso de 4 cantos. Sempre eu vou trabalhar leque sobre leque. O que vai mudar vai ser entre um leque e outro, que eu vou estar explicando como que eu vou fazer. Então, eu fiz 1, 2, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço e no mesmo espaço eu repito os 3 pontos altos para formar o meu leque. Dessa forma, formei o meu primeiro leque. Aqui nessa terceira carreira, eu fiz o leque, eu faço 2 correntinhas de espaço. Note que aqui eu tenho essas 2 correntes entre um leque e outro da carreira anterior, eu laço e vou fazer 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço, e aqui eu cheguei no leque. Lembra que eu falei que vai ser leque sobre leque? Então, aqui eu tenho leque. Nesse espaço das correntinhas do meio, eu vou fazer um leque. Então, eu laço e venho direto fazendo. Conforme eu já expliquei, o leque sempre vai ser 3 pontos altos, 3 correntinhas e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Aqui eu faço um pouquinho rápido. Se você tá iniciando, principalmente, você tem dificuldade, ai, tá muito rápido, não tô conseguindo entender. No celular, tanto no celular quanto no computador, você tem uma opção das configurações que você pode deixar a velocidade menor, então mais devagar. Ah, tá falando muito devagar, eu quero mais rápido. Você tem a opção de deixar mais rápido o que eu tô explicando. Você conseguir fazer, a minha intenção é você conseguir fazer. Às vezes tem parte que não precisa explicar bem lento, porque é uma repetição. Então, se você tem dificuldade, então você pode estar voltando o vídeo ou deixa ele mais lento, tá bom? Não tem desculpa, não precisa, eu vou para outro vídeo porque ela explica muito rápido, não entendo. Tem essa opção, tá bom? Então, eu fiz esse leque,
Novamente, duas correntinhas. Aqui nesse espaço de duas correntinhas da carreira anterior, eu laço e vou trabalhar 3 pontos altos aqui nesse espaço. Dessa forma, duas correntinhas, cheguei no meu próximo leque, vai ser a mesma repetição. Então, nessa terceira carreira, eu vou trabalhar dessa forma, leque sobre leque, duas correntes de espaço, e aqui onde eu tenho esse espaço das duas correntinhas, eu faço 3 pontos altos, duas correntes, leque sobre leque. Então, faz essa mesma repetição, quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando, então, aqui a nossa terceira carreira, eu fiz o leque, duas correntes, 3 pontos altos, agora duas correntes. Aqui onde eu iniciei com as 3 correntinhas, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima, a quarta carreira, eu venho sobre esse segundo, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo também. E aqui dentro desse espaço onde eu tenho essas 3 correntinhas no meio do leque, eu faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, 1, 2, 3, eu sempre vou iniciar dessa forma, com as 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço, e como eu tô no meio do leque da carreira anterior, eu vou trabalhar leque sobre leque, então eu faço as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos para formar 3 pontos altos, 3 correntes e no mesmo espaço 3 pontos altos. Como eu já expliquei na carreira anterior, leque sobre leque, não tem segredo. Agora, o que vai mudar vai ser sempre entre um leque e outro que eu vou fazer diferente. Duas correntinhas, laço. Eu tenho essas duas correntinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui. 1 e 2. Aqui eu tenho esses 3 pontos altos, eu laço e vou trabalhar um ponto alto para cada um. 1, 2 e 3. Ficou dessa forma. Aqui eu tenho essas duas correntinhas, eu laço e vou trabalhar 2 pontos altos aqui. Então, eu fico com esses 3 pontos altos da carreira anterior, 2 de um lado, 2 de outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos nessa carreira. Duas correntinhas, lembrando que como ele tem os 4 lados, o que eu fizer nesse primeiro lado, ele vai valer para os 3 restantes. Mas aqui nessas primeiras carreiras, eu vou estar explicando as iniciais aqui para ficar bem claro, tá bom? Então, eu fechei com os 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas, cheguei no leque, laço e vou trabalhar leque sobre leque, sempre 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos nesse espaço. Eu tô repetindo aqui nesse início para ficar bem claro que sempre vai ser leque sobre leque nos 4 cantos. Fiz o leque, 2 correntinhas de espaço, laço, cheguei aqui nessa parte da lateral. Então, aqui eu em algumas partes eu vou estar usando dessa forma, vou estar falando aqui leque sobre leque nos cantinhos e lateral é que eu vou falar esse espaço entre um leque e outro, como que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, eu fiz as 2 correntinhas, lembra que eu fiz aqui 2 pontos altos, um ponto alto sobre cada um e 2 pontos altos. Eu vou repetir a mesma sequência aqui. Nesse espaço dessas 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Se atenta bem para o trabalho ficar certinho e para ficar como é um trabalho que forma um desenho, conforme dá para ver aqui, vai formando um desenho, é necessário você se atentar a cada carreira que você tá fazendo para ficar certinho, tá bom? Então, eu fiz 2 pontos altos, aqui eu tenho esses 3 da carreira anterior, eu vou repetir um ponto alto para cada um desses 3. Nesse espaço das 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Então, eu fico um total de 7 pontos altos. Se tiver alguma dúvida, confere se tem 7 pontos altos aqui. 2 correntinhas e aqui eu cheguei no meu leque. Eu vou trabalhar leque sobre leque. Cheguei nessa outra parte, 2 pontos altos aqui, um ponto alto sobre cada um. Nessas 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntes, leque sobre leque, nessa parte a mesma repetição. Quando estiver nessa última parte, antes de finalizar, eu retorno.
Finalizando, então, nota que fica igual 1, 2, 3, os 4 cantos fica, as 4 laterais fica certinho, e aqui eu tenho os 4 cantos onde eu tenho os leques. Finalizei essa última parte com os 7 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, e para finalizar vai ser sempre dessa forma. Então, eu conto 1, 2, 3 correntinhas desse primeiro ponto alto que eu iniciei, e faço um ponto baixíssimo. No segundo, eu faço um ponto baixíssimo também. No terceiro, um ponto baixíssimo. E aqui dentro desse espaço das 3 correntinhas no meio do leque, um ponto baixíssimo. Então, essas partes de finalização e início de carreira vai ser sempre essa mesma repetição. Feito o ponto baixíssimo, eu faço 3 correntes para formar o meu primeiro ponto alto. E como eu tô sobre o leque, eu vou repetir o leque conforme eu já expliquei nas carreiras anteriores, que vai ser sempre a mesma repetição, tá bom? 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntinhas e novamente eu vou fazer aqui nessa parte, eu vou estar explicando como que você pode fazer para estar aumentando o seu trabalho. No meu caso, essa aqui é a capa que eu fiz para minha cliente, eu fiz sob medida, ela pediu no máximo 40 centímetros e ela ficou, como ela é uma capa quadrada, ela ficou com 40 centímetros. Mas caso você queira uma capa maior, nessa parte eu vou estar explicando como que você faz, então presta bem atenção. Nesse caso, eu tô nessa carreira aqui, 1, 2, 3, 4, tô iniciando a 5ª carreira. Nessa 5ª carreira, se você quiser maior, você pode estar fazendo dessa forma. Notem que aqui, essa que eu iniciei a 5ª carreira. Eu vou fazer, no meu caso, para dar 40 centímetros, eu vou fazer esses 2 pontos altos nesse espaço das 2 correntinhas e faço, e já vou dar início a esse desenho aqui, que ele fica, esses pontos vazados, que ele é formado pelo ponto alto, uma correntinha, eu pulo um ponto alto e inicio o ponto alto desse lado. Então, ele vai formando esses quadradinhos aqui, que ele forma esse desenho. Caso você queira ele maior, você vai trabalhar dessa forma, você vai trabalhar sem esse espaço aqui. Então, você vai trabalhar nessa carreira toda fechada. Então, eu acredito que tá clara essa parte. No meu caso, eu já inicio fazendo essa abertura nessa carreira aqui, a gente iniciou aqui, conforme eu tô explicando aqui. Então, vai ser sempre a sequência. Se você fizer fechada essa parte, na próxima carreira, você vai iniciar da mesma forma. Se você já faz crochê há mais tempo, você já consegue fazer essa adaptação. Então, é nessa parte que você vai aumentar, tá bom? E depois vai seguir a mesma repetição, só que vai ter pontos a mais nessa parte, tá ok? Eu acredito que ficou clara essa parte dos aumentos. Eu vou seguir na mesma forma para ficar com 40 centímetros. Então, aqui para dar sequência o nosso trabalho nessa carreira, eu fiz o leque. E aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu laço e vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse espaço. Eu tenho esses pontos altos aqui. Eu vou trabalhar sobre o primeiro, eu vou trabalhar um ponto alto. No segundo e no terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente, laço, pulo um ponto alto, venho para o seguinte e vou fazer ponto alto sobre cada um desses que restaram. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Cheguei nesse espaço que eu tenho essas 2 correntinhas, eu laço e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço. Então, ele ficou dessa forma. Ele fica com esse quadradinho, conforme eu expliquei. Se você quiser maior, você pode fazer ele todo fechado. E esse quadradinho você vai dividir e fazer, é claro que ele vai ter mais pontos altos aqui. Ele vai ficar com pontos altos a mais nessa parte entre um quadradinho desse lado do quadradinho e desse outro lado, tá bom? Se você já tem mais tempo, você vai conseguir entender certinho. Aqui no meu caso, ele fica com um quadradinho aqui no meio, 5 pontos altos desse lado e desse outro lado, mais 5 pontos altos.
duas correntes, laço, e vou trabalhar leque sobre leque e vou estar explicando mais uma vez esse outro lado para ficar bem claro para vocês conseguir finalizar as outras partes, tá bom? Aqui nos cantinhos sempre será leque sobre leque, da forma que eu já expliquei. Finalizei o leque, faço duas correntinhas, laço, cheguei nesse espaço onde eu tenho essas duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos aqui. Cheguei nesses pontos altos da carreira anterior, eu trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro, ficando um total de 5 pontos altos. Uma correntinha, laço, pulo um ponto alto, no seguinte eu faço um, no próximo um e no seguinte mais um. Então, eu fiquei um total de 3 pontos altos. Laço é que eu tenho essas duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui. Então, ele vai formando esse desenho, ó. 5 pontos altos aqui, 5 aqui, e esse meinho aqui, esse quadradinho de espaço. Duas correntinhas, e aqui eu dou início à parte, eu faço o leque e vou repetir a mesma sequência nesse lado, e aqui no meio eu faço o leque. Quando estiver finalizando, eu retorno. Então, aqui eu finalizei da mesma forma, sempre dá uma conferida se tá certinho, duas correntes, e para finalizar eu conto aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo, caminho com o ponto baixíssimo até o meio do leque, subo 3 correntes, então aqui sempre vai ser a mesma repetição, e dou início à parte do leque. Faço um pouquinho mais rápido para não ficar muito repetitivo, sempre você está escutando a mesma repetição, acredito que tá clara essa parte. Finalizei o meu primeiro leque. Duas correntes, e aqui aqui como eu falei, toda a carreira ele vai ser diferente aqui nessa parte. Laço, eu tenho essas duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos aqui. Aqui eu tenho esses pontos altos, eu faço, sobre o primeiro eu faço um, no seguinte, eu faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, aqui sobre esses da carreira anterior, eu fiz 3 e mais esses 2, eu fiquei um total de 5 pontos altos. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no seguinte, eu faço um ponto alto. Formei o primeiro quadradinho. Uma corrente, aqui eu tenho essa correntinha, eu vou pular essa correntinha da carreira anterior, eu laço, e sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um, no seguinte, eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 quadradinhos, eu fiz o ponto alto, laço, e aqui note que eu tenho mais 2 pontos altos da carreira anterior, eu faço um, e no seguinte, um, fiquei com 3 pontos altos depois desses quadradinhos. Aqui eu tenho essas duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Notem que aqui eu fiquei com esses 3 quadradinhos e 5 pontos altos aqui, 5 pontos altos aqui. Dessa forma que precisa ficar essa parte. Faço duas correntes e aqui eu cheguei na parte do leque, entro direto nesse espaço e vou trabalhar o leque normalmente. Feito o leque, duas correntes, eu vou explicar mais uma vez como que faz aqui. Nesse espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui. Eu tenho esses 5 pontos altos, nos 3 primeiros eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Ficou assim. Então, com os 2 pontos altos que eu fiz sobre as correntinhas, eu fico um total de 5 pontos altos. Aqui eu tenho esses 2 pontos altos antes do quadradinho, faço uma corrente, pulo esse e sobre esse eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo essa correntinha e sobre esse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Formei, então, 3 quadradinhos. Laço, venho para o próximo, um ponto alto.
no seguinte, mais um ponto alto. Então, aqui depois dos quadradinhos eu tenho 3 pontos altos. Nesse espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, totalizando 5, então. Fica esse desenho, 3 quadradinhos, 5 pontos altos antes e 5 pontos altos depois. Duas correntes e vou dar início à parte do leque. Nessas outras laterais, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz. Sempre se atenta, finaliza, confere se tá certinho. Quando estiver finalizando aqui, eu faço duas correntes, depois desses últimos 2 pontos altos. Faço um ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até o meio, faço o leque, né? Faço o leque normalmente, aí eu retorno para iniciar essa parte desse desenho. Finalizada, então, essa parte, eu finalizei toda essa carreira com esse desenho. Fiz, conforme eu expliquei, já dei uma adiantada, fiz os pontos baixíssimos, fiz o primeiro leque, que é a mesma repetição. E agora, para iniciar a próxima carreira, nota que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a nossa 7ª carreira que eu tô iniciando aqui. Fiz o leque, duas correntinhas, e aqui nesse espaço dessas duas da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui. 2 pontos altos. Aqui eu tenho esses pontos altos, antes desses quadradinhos eu tenho 5 pontos altos. Nos 3 primeiros eu vou trabalhar 1 ponto alto sobre cada um. Nota que eu fiquei com 2 pontos altos sem trabalhar. Contando com esses 2 que eu havia feito sobre as correntinhas, eu tenho um total de 5 pontos altos. Uma corrente, pulo 1, no seguinte eu faço 1 ponto alto. Uma corrente, aqui eu tô sobre esses quadradinhos, eu pulo essa correntinha e sobre o ponto alto eu faço 1 ponto alto. Uma corrente, laço sobre o ponto alto, ponto alto. Uma correntinha, pulo essa, venho sobre o primeiro ponto alto e trabalho 1 ponto alto. Uma correntinha, pulo 1 ponto alto e no seguinte 1 ponto alto. Então, nota que aqui nessa carreira eu iniciei com 1 quadradinho, nessa próxima 3 e nesse seguinte eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, aqui eu vou formando o desenho, na próxima carreira eu já vou fechando. Então, fica dessa forma. Fiz um ponto alto, eu tenho mais 2 aqui, eu faço 1 ponto alto sobre cada um. Nesse espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos depois dos quadradinhos e 5 pontos altos antes e tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, esse é o desenho dessa carreira. Faço duas correntes, cheguei na parte onde eu tenho o leque. Eu vou trabalhar leque sobre leque. Nesse espaço, eu vou trabalhar o leque normalmente. E aqui eu vou explicar mais esse lado para ficar bem claro. Eu fiz o leque, duas correntes. No espaço das duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Aqui onde eu tenho esses 5 pontos altos da carreira anterior, eu trabalho nos 3 primeiros, eu faço 1 ponto alto sobre cada um. Nota que eu fiquei com mais 2 aqui que eu não trabalho. Então, eu fiz 3, mais esses 2 que eu tinha feito sobre as correntinhas, eu fiquei um total de 5. Uma corrente, pulo 1 no seguinte ponto alto, eu faço 1 ponto alto. Cheguei nessa parte dos quadradinhos, uma corrente, pulo essa correntinha da carreira anterior, eu venho sobre o ponto alto e trabalho ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha e venho sobre o ponto alto. Uma corrente, venho sobre esse primeiro ponto alto desses 5 e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1 no seguinte, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 5 quadradinhos. Fiz um ponto alto, aqui eu tenho mais 2, eu trabalho um ponto alto sobre cada um, totalizando 3 pontos altos aqui depois dos quadradinhos.
Nesse espaço das duas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei um total de 5 pontos altos. Duas correntes e vou dar início à mesma repetição. Eu faço leque sobre leque e aqui eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nessa primeira e na segunda. E nessa, depois de eu fizer o leque, eu vou fazer essa mesma repetição e para finalizar vai ser a mesma sequência. Aqui nessas duas correntinhas eu vou trabalhar 2 pontos altos, duas correntes, finalizo com ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, dou início à parte do leque. Quando eu finalizar essa parte aqui, que eu fizer esse leque, aí eu retorno para a gente iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu finalizei toda a carreira, iniciei essa aqui é a nossa 8ª carreira, eu fiz o nosso primeiro leque. E nessa parte, notem que eu fiz esse desenho, ele vai abrindo, e aqui a partir dessa 8ª carreira, a gente vai fechando para formar esse desenho aqui. Vai formando esse desenho. Nessa carreira que a gente tá iniciando, eu vou dar início aos pontos pipoca. Então, eu vou explicar aqui que já vai ter uma mudança, uma modificação nessa parte. Então, agora eu faço duas correntinhas, laço, e nesse espaço onde eu tenho essas duas correntinhas, eu faço um total de 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu dou uma alongada, ó, essa parte que eu tenho na agulha, eu dou uma alongada e venho nesse primeiro ponto alto desses 5, coloco a minha agulha, nota que eu tô sem o barbante, somente a agulha. Nesse primeiro passo, pegando essas duas alcinhas do meu primeiro ponto alto e puxo essa laçada que tá alongada aqui dentro desse espaço, ó. Deixo ele mais firme e passo aqui dentro. Dou uma puxada para ficar bem firme, ele vai ficar esse formato. Faço uma correntinha para fechar o ponto pipoca. Faço mais duas correntinhas. Então, um ponto baixo para fechar e mais duas correntinhas de espaço. Laço. Aqui, notem que eu tenho esses 5 pontos altos. Antes de iniciar esses quadradinhos, eu vou pular 2 pontos altos desses 5 e vou trabalhar sobre esse terceiro ponto alto. No seguinte, e no próximo, mais Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Laço. Nesse espaço que eu tenho essa correntinha da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto e sobre esse ponto alto eu trabalho um ponto alto também. Então, nota que depois do ponto pipoca eu tenho essas duas correntinhas e tenho um total de 5 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, pulo essa correntinha da carreira anterior e venho sobre esse ponto alto e faço um ponto alto, uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente, no seguinte, ponto alto. Então, aqui, depois desses 5 pontos altos, eu fiquei com 3 quadradinhos. Laço, e nesse espaço que eu tenho esse último quadradinho, nesse espaço da correntinha, eu faço um ponto alto. No seguinte, um ponto alto, então, aqui eu já tenho 3. Eu vou fazer mais 2, então, um ponto alto no seguinte e no próximo, um ponto alto. Então, depois dos quadradinhos, eu tenho 5 pontos altos. Notem que eu fiquei com 2 pontos altos aqui sem trabalhar aqui no final. Eu faço duas correntinhas, laço, e nesse espaço dessas duas correntinhas, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nesse início. Então, eu vou fazer o ponto pipoca. Feito as duas correntes, nesse espaço eu trabalho 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Dou uma alongada nessa parte, tiro a minha agulha dessa laçada aqui, venho sobre esse primeiro dos 5, coloco a minha agulha aqui em cima desse primeiro, olha, tá aqui dentro. E puxo essa laçada que tá alongada aqui nesse espaço, ó. Dou uma firmada nele e puxo aqui por dentro. Puxo ele para ele ficar bem firme e faço um ponto baixo para fechar o ponto pipoca.
faço uma, duas correntinhas, laço e aqui cheguei onde eu tenho o leque. Então, eu trabalho normalmente nessa carreira até o final do trabalho. Eu vou trabalhar sempre, o que não vai mudar vai ser a parte dos leques. Eu sempre vou trabalhar os leques nos 4 cantos. Então, 4 leques em toda meu trabalho até o final. Aqui não muda, tá bom? Então, eu fiz o leque normalmente e vou explicar mais uma vez essa parte que eu fiz aqui, ó. Nota que ele fica com 3 quadradinhos, 5 pontos altos de cada lado, um ponto pipoca de cada lado e aqui eu tenho os leques. Eu fiz o leque, faço 2 correntes, laço aqui nesse espaço das 2 correntinhas eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Alongo, tiro a minha agulha e venho sobre o primeiro, pegando aqui em cima dele, nota que eu pego essas 2 alcinhas, puxo esse que tá alongado aqui nesse espaço, firmo ele, olha, ele fica bem firme e faço um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço, e aqui eu tenho esses 5 pontos altos antes dos quadradinhos. Eu pulo o primeiro, o segundo e vou trabalhar ponto alto nesse terceiro, no seguinte um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, aqui eu fiquei um total de 3 pontos altos. Aqui nesse espaço eu laço e vou fazer um ponto alto. Sobre o próximo, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei um total de 5 pontos altos. E aqui eu vou repetir por 3 vezes para formar 3 quadradinhos. Uma corrente, venho no ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no ponto alto, um ponto alto. Eu fiquei com 3 quadradinhos. Aqui, sem corrente de espaço, eu venho direto nesse espaço onde eu tenho essa correntinha e faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto, no seguinte, um, e no próximo, mais um. Eu deixo 2 pontos altos sem trabalhar. Então, com esses que eu iniciei, depois desses quadradinhos, eu tenho um total de 5 pontos altos aqui. 1, 2 correntes, eu tenho esse espaço das 2 correntinhas, eu laço e vou fazer o ponto pipoca novamente. Então, são 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Alongo, venho sobre esse primeiro, coloco a minha agulha, puxo essa parte que eu alonguei, nota que antes de passar aqui por dentro, eu puxo para ele ficar certinho, para ele não escapar. Aqui nesse espaço, faço uma corrente, ó. Você tem que deixar mais apertado para ele formar, para dar o formato do ponto pipoca. Faço 1, 2 correntes, laço, cheguei na parte do leque, eu vou repetir leque sobre leque. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Você vai trabalhar, se tiver dúvida, retorna aqui nessa primeira parte, na segunda, que você vai fazer a mesma repetição nessas outras 2 partes e sempre repetindo leque sobre leque. Quando estiver finalizando aqui, né, essa última parte, você faz as 2 correntes, fecha com ponto baixíssimo, caminha e faz esse primeiro leque que eu volto para a gente explicar como que a gente vai iniciar essa parte. Então, aqui eu concluí essa carreira, conforme eu tinha explicado, fica esse desenho aqui. E eu já finalizei e iniciei com o leque conforme eu expliquei. Então, aqui é a nossa 9ª carreira. E aqui nessa parte onde eu tenho as correntinhas, vai ficar um pouquinho diferente aqui. Presta bem atenção para ficar certinho. Depois que eu terminei o leque, eu faço uma corrente, laço. E aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos que fazem parte do leque da carreira anterior, sobre esse terceiro, eu venho e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, laço, e agora eu venho sobre esse ponto pipoca e faço um ponto alto. Então, aqui depois do leque, eu fico com 2 quadradinhos, fica dessa forma.
Agora, nesse espaço onde eu tenho essas duas correntinhas, eu vou trabalhar o ponto ou pipoca. Antes do ponto ou pipoca, eu faço duas correntes, laço e venho nesse espaço trabalhando da mesma forma que eu fiz aqui, onde eu tenho essas duas correntinhas, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, ele fica dessa forma. Vou explicar aqui mais uma vez. Eu alongo, né? Terminei os 5, eu alongo. E aqui onde eu tenho esse primeiro ponto alto dos 5, eu coloco a minha agulha nesse espaço, pegando nesse espaço dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha nesse ponto alongado, puxo ele, e agora eu vou puxar por dentro desse espaço. Deixo ele apertado e faço uma corrente para ele fechar bem certinho. Agora, eu faço duas correntinhas de espaço. Notem que antes e depois do ponto pipoca, eu vou trabalhar duas correntinhas, ó. Duas antes, ponto pipoca, duas depois. Aqui, nessas anteriores, eu trabalho apenas uma correntinha entre um ponto alto e outro. Laço, aqui eu tenho esses 5 pontos altos e tenho 3 quadradinhos e 5 pontos altos. Eu pulo o primeiro, o segundo e no terceiro eu vou trabalhar um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse terceiro. No seguinte, eu trabalho um ponto alto também. No próximo, um ponto alto. Então, aqui, como a gente tá fechando esse desenho, nessa correntinha que eu tenho da carreira anterior, eu vou trabalhar, note que eu fiz esse ponto alto sem corrente de espaço, eu venho direto dentro dessa correntinha e faço um ponto alto. Laço sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto também. Então, note que depois dessas duas correntinhas, eu fiquei um total de 5 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, laço, pulo essa correntinha da carreira anterior e venho sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Note que aqui na carreira anterior eu tenho 3 quadradinhos. Nessa carreira eu tenho 1, então ele fica esse desenho, ó. Iniciei com 1, 3, 5, 3 e 1, dessa forma. Agora, eu laço sem corrente de espaço, nesse espaço da correntinha da carreira anterior, faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto também. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui, depois desse quadradinho, fiquei um total de 5 pontos altos e restaram 2 pontos altos sem trabalhar. Agora, eu faço duas correntinhas, laço, pulo esses 2 pontos altos e nesse espaço, note que na carreira anterior tem essas duas correntinhas e o ponto pipoca. Nessas duas correntinhas, eu vou trabalhar o ponto pipoca dessa carreira. Então, eu lacei e para fazer o ponto pipoca sempre vai ser dessa forma. Eu sempre vou trabalhar 5 pontos altos. Eu vou explicar bem certinho aqui para ficar bem claro como que faz o ponto pipoca. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu alongo esse aqui para não escapar. Eu costumo alongar aqui para quando eu tiro a agulha para não correr o risco de, se eu puxar esse fio, ele não desmanchar o meu ponto. Então, eu dou uma alongada e venho sobre esse primeiro ponto alto desses 5, coloco a minha agulha aqui. Nota que fica essas duas alcinhas sobre a minha agulha. Agora, eu coloco a minha agulha nesse espaço, nessa alcinha que eu alonguei, puxo e passo por dentro desse primeiro que eu coloquei a agulha. Faço uma correntinha para firmar e faço mais duas correntinhas. Então, lembrando, antes e depois do ponto pipoca, eu sempre vou fazer duas correntinhas de espaço. Laço sobre o ponto pipoca, notem que eu tenho esse ponto baixo que eu fechei, o ponto pipoca da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele. Dessa forma, então, fica assim. Agora, eu faço apenas uma correntinha, laço. Cheguei na parte onde eu tenho esse leque sobre o primeiro ponto alto desses 3, eu vou trabalhar um ponto alto.
faço uma correntinha, laço, e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Nesse espaço das 3 correntinhas no meio do leque, eu faço o leque normalmente. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição. Então, notem que ele fica esse desenho, esse formato aqui, o ponto pipoca, ele vai fechando esse desenho, esse desenho ele fechou aqui, ficou dessa forma. Então, essa vai ser a repetição nos 4 cantos, mas eu vou explicar essa segunda parte para ficar bem claro. Então, eu finalizei o meu leque. Agora, eu faço uma correntinha, sempre se atenta nessa parte onde eu tenho uma correntinha, onde eu tenho 2. Uma correntinha de espaço, laço, aqui eu tenho esses 3 pontos altos do leque da carreira anterior. Nesse terceiro, eu faço um ponto alto aqui. Uma correntinha, laço, e aqui nesse espaço onde eu tenho sobre o ponto pipoca, eu vou trabalhar um ponto alto também. Então, notem que fica aqui 2 quadradinhos. Agora, eu vou trabalhar... Eu fiquei com 2 quadradinhos, dessa forma, sempre uma correntinha, ponto alto. Agora, nesse espaço, da mesma forma que eu fiz nesse outro lado, notem que aqui eu tenho esse desenho, eu tenho esses 5 pontos altos, eu tenho esse ponto pipoca, eu tenho essas 2 correntinhas. Nesse espaço onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou fazer o ponto pipoca. Sempre antes do ponto pipoca, eu faço 2 correntinhas. Laço, e para fazer o ponto pipoca, eu trabalho 5 pontos altos nesse mesmo espaço. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Alongo, venho sobre esse primeiro, coloco a minha agulha sobre esse primeiro ponto alto, coloco a minha agulha aqui nessa laçada, firmo ele, puxo aqui por dentro, faço um ponto baixo. Como eu tô aqui fazendo o ponto pipoca, eu fiz uma correntinha somente para fechar e vou fazer mais 2 correntinhas de espaço. Lembrando que antes e depois do ponto pipoca que eu tô fazendo na carreira, eu vou trabalhar 2 correntes. Nessa parte, eu vou trabalhar 2 correntes, laço, e aqui eu cheguei nessa parte onde eu tenho esses 5 pontos altos antes do quadradinho, eu pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no seguinte, um ponto alto também. Então, eu fiquei com 3 pontos altos. Nessa correntinha da carreira anterior, eu laço e faço um ponto alto, laço. No próximo, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos. Nesses 3, dessa parte onde eu tenho os pontos altos, eu fiz 3, um ponto alto nessa correntinha, um ponto alto nesse ponto alto da carreira anterior, fiquei um total de 5. Agora, eu faço uma corrente, pulo essa correntinha da carreira anterior, laço, e sobre o ponto alto eu trabalho um ponto alto também. Então, aqui nessa carreira eu fico apenas com um quadradinho. Sem corrente de espaço, eu laço e venho nessa correntinha fazendo um ponto alto. Nesse primeiro desses 5 pontos altos, eu faço um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com esses 2, eu deixo esses 2 últimos sem trabalhar. Contando com esses que eu fiz no ponto alto e nessa correntinha, eu fiquei um total de 5 pontos altos. Então, de cada lado do quadradinho, eu preciso ficar com 5 pontos altos. Agora, nesse espaço dessas 2 correntinhas antes do ponto pipoca, eu vou trabalhar o ponto pipoca dessa carreira. Então, antes do ponto pipoca, eu sempre vou fazer 2 correntinhas. Pulo esses 2 pontos altos, laço, e vou trabalhar os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido esses 5 pontos altos. Finalizei, então, 5 pontos altos, alongo, venho sobre o primeiro ponto alto, coloco a minha agulha aqui,
e puxo essa laçada. Então, antes de puxar, eu firmo ela e passo aqui nesse espaço. Faço uma correntinha e como eu fiz o ponto pipoca, eu fiz uma correntinha para firmar ele e faço mais 2 correntes de espaço. Laço sobre o ponto pipoca da carreira anterior, eu vou colocar a minha agulha aqui e fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço, e aqui cheguei no leque da carreira anterior, sobre o primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, e aqui nesse espaço, eu vou trabalhar o leque. Então, essa carreira vai ser feita dessa forma, essa parte o leque sempre vai ser a mesma repetição. Você atenta nessa parte onde eu tenho uma correntinha, onde tem 2, nessa parte para formar o desenho também, dá uma conferida se tá certinho. Você vai repetir o leque aqui, faz a mesma repetição que eu fiz nessas laterais, nessa terceira, nessa quarta lateral. Quando estiver finalizando aqui, você fecha com um ponto baixíssimo, até o meio do leque, trabalha leque sobre leque, aí eu retorno pra gente dar continuação. Então, finalizei toda essa parte aqui, fechei com ponto baixíssimo, fiz o leque normalmente, aqui vai ter mais uma modificação. Depois que eu finalizo o leque, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Dessa forma, laço, e aqui nesse terceiro ponto alto do leque da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, laço sobre o ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto, uma correntinha, sobre o próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, uma corrente. Agora, eu cheguei nesse ponto pipoca da carreira anterior, sobre ele, eu vou fazer um ponto alto. Então, notem que aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois do leque, eu fiz 2 correntinhas e no restante eu fiz apenas uma. Aqui eu fiz um ponto alto sobre o ponto pipoca da carreira anterior e nesse espaço onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou trabalhar o ponto pipoca. Então, antes do ponto pipoca, eu sempre faço 2 correntinhas, laço e vou trabalhar normalmente nesse espaço 5 pontos altos. Como já foi feito nas carreiras anteriores, eu fiz os 5 pontos altos, alongo, venho sobre o primeiro ponto alto desses 5, colocando a minha agulha aqui, puxo essa laçada que tá alongada, firmo ela e passo aqui por dentro. Uma corrente para fechar o ponto pipoca. Como eu finalizei ele, eu vou fazer mais 2 correntinhas, então fica 2 correntes antes e depois do ponto pipoca. Laço, e aqui na carreira anterior eu tenho 5 pontos altos antes do quadradinho, 5 pontos altos depois do quadradinho. Laço, e agora eu pulo esse primeiro e o segundo desses 5 e no terceiro eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no seguinte um ponto alto também. Então, eu fiquei com 3 pontos altos e cheguei nesse quadradinho. Sobre ele, eu tenho essa correntinha, sobre essa correntinha eu vou trabalhar um ponto alto. Laço, venho sobre esse ponto alto dos 5, no primeiro eu faço um, no segundo eu faço um, e no terceiro eu faço um. Então, eu deixo 2 pontos altos sem trabalhar. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, da mesma forma que eu tenho aqui nessa parte antes do quadradinho. Aqui é a mesma repetição. Depois desse que eu tenho um quadradinho, eu faço 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo esses 2, laço, e aqui nessas 2 correntinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar o ponto pipoca novamente. 5, alongo, e venho sobre o primeiro, sempre o ponto pipoca vai ser a mesma repetição sempre. Faço um ponto baixo, e agora eu faço mais 2 correntinhas de espaço. Laço sobre o ponto pipoca da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laço sobre o ponto alto, um ponto alto.
uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, e aqui eu tenho o leque, eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse primeiro desses três. Dessa forma, então, dá uma conferida se tá da mesma maneira desse lado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos antes do ponto pipoca. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e vou fazer mais um. Então, antes de fazer o leque, que aqui nos cantinhos eu vou trabalhar leque sobre leque, antes de fazer esse leque, eu vou trabalhar duas correntinhas da mesma forma que eu fiz aqui. Desse lado, eu terminei o leque, duas correntinhas antes do ponto alto. Para finalizar essa parte, eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e vou trabalhar o leque normalmente aqui nessa parte. Quando eu finalizar o leque, eu retorno para explicar mais um lado para ficar bem clara essa parte. Finalizei o leque. Para dar início à próxima lateral, depois do leque, eu vou fazer duas correntinhas. Laço, eu tenho esses 3 pontos altos do leque da carreira anterior, sobre esse terceiro eu faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, aqui eu tenho ponto pipoca. Sobre ele, eu vou trabalhar um ponto alto também. Agora, nesse espaço das duas correntinhas, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, eu faço duas correntes de espaço, laço e vou trabalhar normalmente fazendo ponto pipoca aqui. Uma correntinha para firmar bem ele e duas correntes de espaço. Laço, eu cheguei nessa parte onde eu tenho esse formato, esse desenho, 5 pontos altos antes, 5 depois, eu tenho esse quadradinho do meio. Eu pulo o primeiro, o segundo e trabalho ponto alto, no seguinte também e no próximo também. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. Nesse quadradinho, eu tenho essa correntinha, eu laço e faço um ponto alto sobre ela. Venho aqui nesses 5 pontos altos, no primeiro eu trabalho um, no segundo mais um, e no terceiro, um também. Então, fiquei com 2 pontos altos sem trabalhar. Num total de 7 pontos altos aqui, da mesma forma que eu expliquei desse lado. Duas correntinhas, e aqui nesse espaço onde eu tenho essas duas correntinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar o ponto pipoca normalmente. Fiz, então, um ponto baixo e faço mais duas correntes de espaço, antes e depois do ponto pipoca. Laço, e aqui sobre o ponto pipoca da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, ponto alto aqui, uma correntinha, e aqui eu cheguei no leque. No primeiro ponto alto desses 3, eu faço um ponto alto. E aqui, antes de fazer o leque, que eu vou trabalhar leque sobre leque, eu faço duas correntinhas. Então, se atenta nesses detalhes, que antes e depois do leque eu faço duas correntinhas. Antes e depois do ponto pipoca, duas correntinhas e no restante apenas uma. Laço, e aqui eu vou trabalhar o leque normalmente. E você vai fazer a repetição nessa terceira parte e nessa quarta parte também. Quando chegar aqui no final, você vai trabalhar ponto alto, aqui uma corrente, ponto alto, duas correntinhas e finaliza com um ponto baixíssimo, caminha normalmente, chega aqui no meio, faz um leque, aí eu retorno.